Olá, aqui é Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, a cidade pérola da Noroeste do estado de São Paulo, cidade do calçado infantil. Eu tenho o prazer de adentrar o seu ambiente para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu vou refletir sobre como ser repleto de plenitude e poder abundante. Como ser repleto de plenitude e poder abundante. Muitos líderes e pregadores querem ser cheios do poder para pregar o evangelho, de poder para fazer milagres, para profetizar, para realizar curas, sem terem uma motivação correta vinda dos céus, para abençoar e edificar o povo de Deus e não a si mesmos. O poder é uma palavra que tem origem na expressão grega dinamis, de onde vem o vocábulo dinamite, que todos sabem para que serve, né? Isso significa que Deus quer compartilhar com o seu povo um poder explosivo e abundante, com determinadas finalidades, passaremos a expor em nossa reflexão. E usaremos como premissa o texto descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3, 16 a 20. Efésios 3, de 16 a 20. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e alicerçados em amor, poderdes compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Texto maravilhoso de autoria do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, versos de 16 a 20. Em primeiro lugar, todas essas expressões registradas pelo apóstolo Paulo se constituem em uma oração que ele faz pelo povo de Deus, a igreja de Cristo. No verso 14 desse capítulo 3 de Efésios, Paulo afirma, verso 14 e 15: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o seu nome. Queridos, o apóstolo Paulo está orando pelos crentes em Cristo, por sua igreja, em todos os cantos da terra. Ele não está orando por alguma igreja local, por uma denominação eclesiástica, mas por toda a família que toma o nome nos céus e na terra, diz ele. Paulo está intercedendo por todos os cristãos que participam da igreja invisível e universal de Jesus Cristo, da qual ele é a cabeça. Assim como a preocupação de Paulo era sempre direcionada para as igrejas a quem ele servia, a nossa inquietação também deve ser com todo o povo de Deus e não apenas com a nossa igreja local. Meu irmão, minha irmã, por isso eu te pergunto, você tem orado pela igreja de Cristo? Você tem orado pelos perseguidos que vivem nos países muçulmanos e nos países comunistas? Você tem orado para que o evangelho se propague por toda a terra, como orava o apóstolo Paulo? Veja em Efésios 6, de 18 a 19, sob a pena do mesmo apóstolo Paulo. Ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica.
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Paulo nos exorta a orarmos em todas as ocasiões, por todos os santos, diz ele. Os santos a que ele se refere não são os santos canonizados pela Igreja Católica. Não. São os santos vivos, homens e mulheres de carne e osso, que pertencem ao corpo de Cristo, a sua igreja. No verso 19, Paulo pede que os seus contemporâneos orassem por ele, para que ele conseguisse pregar com coragem o Evangelho, ou seja, para que as portas da pregação estivessem sempre abertas. Portanto, o texto que estamos expondo nos exorta a orarmos pelo povo de Deus e por todos os missionários que pregam o Evangelho mundo afora. Não oremos apenas por nós mesmos, mas por todo o povo de Deus, para que, no abrir da nossa boca, o Evangelho seja entendido e seja aceito por aqueles que ainda não creem. Vou falar sobre fortalecimento com poder pelas riquezas da glória de Cristo. Esse texto, Paulo fala em fortalecidos com poder pelas riquezas da glória de Cristo. Efésios 3,14. 3,16. Desculpe, o número está muito miúdo aqui. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, escreve o apóstolo Paulo. Paulo está falando das riquezas da glória de Cristo. Alguém poderia objetar, mas essas riquezas não seriam da glória de Deus? Queridos, é claro que sim, e também sim, porque o Pai e o Filho são um. Precisamos esclarecer que enquanto na terra Jesus era 100% homem, muitos dizem que quando estava na terra Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não, não, porque ele abriu mão da sua natureza divina enquanto esteve na terra. Por isso que ele se chamava de o Filho do Homem. Então, enquanto Jesus esteve na terra, ele era apenas 100% homem, sujeito às condições humanas, às fraquezas humanas, sujeito ao tempo, ao frio, ao calor e sujeito a todas as tentações. Quando ele exercia seu ministério, ele era apenas 100% homem. Porém, amados, depois da ressurreição, no céu, Jesus é 100% Deus e nada de homem. Com um corpo glorioso, sentado no seu trono, Jesus é 100% Deus. Em Hebreus 1:3, o escritor disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. E em Colossenses 1:15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Após a sua ressurreição, ele é expresso, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do Deus invisível. Ou seja, Cristo é a expressa imagem de Deus. Se quisermos olhar para Deus, só temos uma pessoa para olhar, é para Jesus. Só para se ter uma ideia dessa unidade do Pai e do Filho, quando chegarmos ao céu, não veremos a Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, jamais viu e jamais verá. Porque quem ocupa o trono de Deus é a pessoa de Jesus Cristo glorificado. Quando olharmos para o trono de Deus, vamos encontrar o Cristo glorificado, porque ele encarna toda a divindade de Deus. Filipe pediu a Jesus para ver o Pai. Jesus lhe respondeu: olha para mim, Filipe,
Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Em João 14, verso 7. É por isso que o verdadeiro evangelho é aquele que reconhece Deus e Cristo, que Deus e Cristo são a mesma pessoa, o Filho e o Pai são um. Antes da encarnação, existia Deus o Criador, e o Logos, a palavra de Deus, e o Espírito. Mas após Cristo ser encarnado no útero de Maria, então passou a existir a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. É por isso que quando a Bíblia diz que Abraão e Moisés viram o anjo do Senhor, era uma teofania, era Cristo que contemplavam, o mesmo Cristo que haveria de vir encarnado como filho de Maria. Efésios 3,16 ainda nos diz que somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no nosso homem interior. Se alguém quer ter o poder de Deus, é pelo seu Espírito. Muitos interpretam errado esse texto, porque Espírito se refere ao Evangelho, à palavra de Deus. Isso significa que somente pela palavra é que somos fortalecidos em nosso homem interior. Assim, as riquezas são para fortalecer o nosso homem, a nossa mulher interior, e não o nosso exterior. E quais seriam as riquezas descritas pelo apóstolo Paulo? Quais seriam as riquezas da glória de Cristo? Em Romanos 2,4, Paulo menciona 3 dessas riquezas. Em Romanos 2,4 ele diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, perseverança e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Paulo menciona a benignidade, a perseverança e a longanimidade como riquezas dadas pelo nosso Deus ao seu povo. Mas temos ainda muitas outras riquezas que Deus concede aos seus filhos, como por exemplo, sabedoria, conhecimento, dons espirituais, sacerdócio e muitas outras riquezas descritas na Bíblia. É por isso que Deus promete em Isaías 45:3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amados, Deus chama os seus filhos pelo nome e não pelo apelido que temos. Há várias descrições na Bíblia, quando Deus chama pessoas ainda como crianças. Como Samuel, quando Deus falou com ele por 4 vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Ou com Jeremias, quando Deus disse a ele que o chamou desde o ventre da sua mãe. Por isso que Paulo nos exorta a não desprezarmos as riquezas de Deus. Deus te chama pelo teu nome. Ele nos chama pelo nosso nome. E esse nome, um dia Ele vai nos dar, conforme diz a letra do texto de Apocalipse, vai nos dar um novo nome escrito numa pedra branca. Essas riquezas não são bens materiais, como falamos, embora no céu não faltarão ruas de ouro e portais de pérolas, como nos promete o livro do Apocalipse. Cristo em nós, arraigados e fundamentados em amor. Em continuidade, esse texto do capítulo 3 de Efésios. Paulo diz que essas riquezas que mencionamos possuem um objetivo no versículo 17. Efésios 3, 17. E o objetivo dessas riquezas, no verso 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e alicerçados em amor. A finalidade das riquezas é que Cristo habite em nós, no nosso homem interior, pela fé, que é o nosso fundamento em amor.
conforme Paulo diz. Somente pela fé em Cristo é que podemos ser salvos. Com exceção de Cristo, Deus não tem nenhum filho predileto. Com exceção de Cristo, Deus não tem nenhum outro filho predileto. Deus não escolhe ninguém para ser salvo, como prega o calvinismo, e nem salva alguém pela sua presciência, como dizem os arminianistas. Deus salva pela fé em Cristo. Vejam João 12:44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E em João 7:38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós devemos crer em Cristo não conforme imaginamos, não conforme imagina nossas vãs filosofias, mas ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Nós devemos crer em Cristo nos termos da palavra de Deus e não nos nossos termos. Deus nos salva nos seus termos, conforme a sua palavra e não conforme aquilo que nós pensamos, aquilo que nossas imaginações pensam. O verso 17 continua: a fim de estando arraigados e alicerçados em amor. O amor de Deus consiste em nos dar um mandamento que nos salve. E o nosso amor por Ele é obedecer a sua palavra. O amor de Deus não é incondicional, como os americanos pregam. Hoje está uma onda de dizer lá nos Estados Unidos, na mídia: eu tenho um amor incondicional. Deus tem amor incondicional por mim. Nada mais errático do que isso. Porque o amor de Deus é muito condicional. Porque Ele condiciona o seu amor por nós, em que nós venhamos a obedecê-lo. A seguir, o apóstolo Paulo fala em uma compreensão perfeita sobre essas riquezas de Deus. Compreensão perfeita. Em Efésios 3,18, Paulo diz: poderdes para poderdes compreender perfeitamente com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Paulo usa uma linguagem de engenharia para demonstrar essa compreensão, largura, comprimento, altura e profundidade, elementos físicos que constituem alguma construção ou alguma coisa. Quando você vai postar algum pacote para ser despachado pelos correios, o atendente quer saber o peso e essas 4 proporções de medida para avaliar o valor do frete. Paulo está nos ensinando que todos os santos, ou seja, todos os cristãos que amam a Cristo, devem compreender com perfeição o sentido de sua vida no corpo de Cristo. É por isso que ele fala em altura, comprimento e profundidade. Altura, comprimento, largura e profundidade. Por isso que ele fala, esses termos encerram a perfeição, a completude de um elemento, de um objeto. Por isso que ele ensina nos versos 11 e 12 de Efésios 4. Efésios 4, versículos 11 e 12. Esse texto é desconhecido por muitos por falta de ensino. Nesses versículos, Paulo apresenta dons espirituais para edificação do corpo da igreja. Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. No verso 11, Paulo está falando dos dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você já perguntou
Qual desses dons Deus deu para você? Qual desses dons o Espírito Santo reservou para a sua vida? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons não são apenas para algumas pessoas, mas são dons distribuídos pelo Espírito em todas as igrejas, a todas as pessoas, para que cada um descubra o dom que há em si mesmo. E o serviço da igreja é a obrigação da igreja ajudar os seus discípulos, os seus membros, a encontrarem, a se encaixarem no dom que o Espírito escolheu para si. Eu destaco aqui o dom de mestre, que é o de ensinar os fundamentos da fé, para que possamos compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das riquezas de Cristo. Paulo está falando em compreensão perfeita, não é apenas uma mera suposição de compreensão. Ele está falando de compreensão perfeita. Ele não está falando em compreensão dúbia. Ele não está falando em compreensão oblíqua ou enviesada, mas em compreensão perfeita. E o que é compreensão perfeita? Compreensão perfeita é você entender exatamente o que quer dizer o texto bíblico. Não há duas verdades num só texto bíblico, mas uma só verdade. Eu tenho uma coleção que eu comprei na minha juventude de 10 volumes de interpretação da Bíblia, de versículo por versículo. Porém, abandonei totalmente o estudo daquela coleção, porque há casos que eles dão 10 interpretações para um único texto bíblico. Nada mais errático, nada mais fora da verdade. E às vezes quando eu leio aquela coleção me dá enjoo. Então por isso eu parei de ler. Nós temos que interpretar o texto bíblico com texto bíblico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não devemos fazer uma interpretação pessoal. Como diz o apóstolo Pedro, a palavra de Deus não é de particular interpretação, porque só existe uma verdade em cada texto bíblico. Quando Jesus, vamos ver algum exemplo, por exemplo, quando Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, é preciso entender que todo o Sermão do Monte é uma grande alegoria, é uma grande parábola, assim como esse verso 3 também é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns pensam que os pobres de espírito são pessoas carentes e ignorantes, ou pobres de bens materiais, mas pessoas que se acham tão vulneráveis, tão incapacitadas, que dependem inteiramente de Deus para viverem. É o que diz o texto. Os pobres de espírito são pessoas que se acham tão vulneráveis, tão incapacitadas, que dependem inteiramente de Deus para viverem. Portanto, a compreensão perfeita desse texto é essa segunda hipótese e não a primeira. Como popularmente dizemos, a interpretação perfeita do texto bíblico é aquela que acerta na veia. Quando Jesus pregava às multidões, ele sempre falava em enigmas, em parábolas, para que ouvindo não ouvissem, como ele mesmo sempre falava. Quando ele falava em pobres e ricos, sempre Jesus queria dizer que pobre era o necessitado de Deus e rico
é aquela pessoa cheia de conceitos, que se acha uma pessoa mais esperta que as demais, uma pessoa que vê a cristandade como o ópio do povo. Esse é o entendimento perfeito da verdade bíblica, ou seja, compreendendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das riquezas do amor de Cristo. A plenitude do amor de Cristo excede todo o entendimento. Efésios 3,19, Paulo diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo excede todo entendimento, porque ele se esvaiu de si mesmo, porque sendo Deus, não quis ser igual a Deus, enquanto estava aqui na terra, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 7. O amor de Cristo excede todo entendimento, porque conforme diz o Senhor em Isaías 53, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que excede todo entendimento, porque nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O amor de Cristo excede todo entendimento, porque nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele diz assim em João 5,19: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. O amor de Cristo consistiu em Ele morrer na cruz, dando-se a si mesmo por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Amado, se você ama Cristo, você também ama o corpo de Cristo, a sua igreja, da qual nós somos membros, e Cristo é a cabeça. Por isso nós sempre repetimos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmão, não troque o culto da família de Deus por qualquer outra atividade, colocando o seu reino em primeiro lugar. Muitas pessoas têm a sua vida travada, a sua vida profissional travada, o seu casamento travado, e não sabe por quê. Porque não honra o corpo, não discerne o corpo de Cristo. Paulo diz que o corpo de Cristo, a igreja, é o mistério que estava oculto na eternidade. A igreja estava presente na eternidade, mas de forma enigmática, de forma misteriosa. O mistério estava oculto na eternidade, de forma que os principados e potestades do céu olham para a igreja e ficam paralisadas de terror. É isso mesmo que eu disse. Quando os principados e potestades do céu olham para a igreja, ficam paralisadas de terror. Veja Efésios 3:10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus que seja conhecida dos principados e potestades dos céus, para que temam o poder que está sobre a igreja. É por isso que os cristãos verdadeiros não têm medo de demônios. O cristão verdadeiro não tem medo de ser possuído, porque ele sabe, ele conhece o poder que ele tem. Porque a multiforme sabedoria de Deus nos reveste desse poder. E Jesus disse: e estarei convosco todos os dias até a completação dos séculos. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo está conosco.
Cristo está com a igreja. O poder de Cristo está com a igreja. Por isso ela não pode temer, ela não deve temer. Portanto, quando você está fora dos cultos, os demônios riem e se aproveitam de você. Tenha o discernimento do corpo de Cristo, honrando o corpo, se você quiser ter uma vida bem-sucedida. Você já parou para refletir o que Deus quer para a sua vida? Você já parou para refletir que Deus quer turbinar a sua vida se você for obediente? Vejam a verdade contida em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Amados, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pergunte a Deus, qual obediência lhe falta para a sua vida ser turbo? Porque Deus quer fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu tenho visto isso na minha vida. Deus tem atendido as minhas orações através dos anos, sempre respondendo muito mais além daquilo que eu tenho pedido. Essa promessa não é para todos os crentes, mas apenas para aqueles que obedecem. Eu tenho muitas coisas turbo na minha vida. Meu casamento é turbo, porque Deus me revelou o que tinha de melhor a minha esposa, revelada em sonhos. A minha casa é turbo, pois eu possuo uma casa que eu não tinha condições financeiras para tal. Os meus filhos e netos são o meu turbo emocional, pois Deus supriu a minha vida com uma família amorosa. Eu tenho uma igreja que me ama e a qual eu amo. Estou disposto a entregar a minha vida por ela. Uma igreja que entende e compreende as verdades do Evangelho. Amado, se você não tem compromisso com Deus, você que está me vendo no seu ambiente, se você não tem compromisso com Deus, faltando nos cultos, se você não tem compromisso financeiro com Deus, dando dízimo ou ofertas, como você quer resposta às suas orações nessas áreas? Lembre-se que o amor de Deus é condicional. É condicional porque exige reciprocidade. Então seja repleto de plenitude e poder abundantes na tua vida, cumprindo o propósito de Deus que Deus tem para você. Quer fazer você participante do reino de Cristo, exaltando inteiramente a Deus em toda a sua vida. Creia nisso, amados. Creia nessas verdades de Efésios capítulo 3, e você terá uma vida gloriosa. Não uma vida material, estou dizendo, a materialidade da nossa vida é uma circunstância, pode acontecer ou pode não acontecer. Mas eu nunca vi uma pessoa que se converte do mundo para Cristo, a sua vida financeira piorar, mas apenas melhorar. Então, você quer ser participante desse reino futuro prometido por Jesus aos seus filhos, entregue-se completamente a Ele, torne-se discípulo de Cristo e o obedeça, carregue a sua cruz e o sirva para sempre, em nome de Jesus. Amém.